capítulo 4, versículo 16. Uma palavra rápida, prática e objetiva. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Aleluia. Glória a Jesus. Culto não pode ficar sem palavra. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Nós estamos no mês de estudo sobre, me faltou a memória o nome, mordomia cristã. Mas hoje nós vamos falar, abrir um parênteses, sobre um outro assunto, e semana que vem a gente continua. Quem ministrou na terça passada foi o pastor Macedo, correto? Glória a Jesus. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. O que é doutrina, pastor? Tudo o que é objeto de ensino. Doutrina é uma norma, doutrina é uma regra, doutrina é disciplina. E o que é disciplina? É preciso ter disciplina, pastor, na igreja, na família, na sociedade? Sim. Provérbios, disciplina diz que é conjunto de leis, regulamentos. Disciplina é submissão voluntária ou imposta. O sábio Salomão, em Provérbios 3,16, diz que quem ama disciplina, ama diga comigo, conhecimento. Deuteronômio 32:2 diz: goteje a minha doutrina como chuva. Veja a importância da disciplina na casa de Deus. Veja a importância da doutrina. Tudo isso é uma ordem de Deus, é um regulamento de Deus para que as coisas possam funcionar de maneira ordeira, de maneira eficiente, de maneira organizada. Quando Jesus pregava, as pessoas ficavam admirando a doutrina de Jesus. Quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 28 a 29, diz que a multidão admirou a maneira que Jesus falava, a doutrina, aquele novo ensinamento de Jesus. Por que as pessoas admiravam a doutrina de Jesus? O ser humano tem a capacidade de perceber as coisas. O ser humano, ele consegue discernir se uma pessoa ela é séria ou se uma pessoa não é séria, através da sua postura, através da sua palavra, através do seu comportamento, através dos seus gestos. Isso vai caracterizando se uma pessoa é disciplinada ou se uma pessoa não é disciplinada, se uma pessoa é ética ou se uma pessoa não é ética, se uma pessoa ela é submissa ou se ela é insubmissa. As pessoas olhavam para Jesus e diziam: que doutrina é essa? Por que eles se admiravam? Eles diziam: não é como a doutrina dos fariseus. Os fariseus pregam, mas não vivem aquilo que pregam. Os fariseus, eles nos mandam obedecer a palavra de Deus, nos mandam amar, nos mandam respeitar, mas eles não respeitam, eles não amam. Mas a doutrina de Jesus, não. Eu vejo que aquilo que Jesus fala, ele faz. Eu vejo aquilo que Jesus prega, ele vive. Quantos gostam de pastores, de pregadores, de obreiros, de pessoas que quando falam, vivem aquilo que pregam, nos cativam, nos faz admirar e nos cria um desejo de seguir essas pessoas. Por isso que as pessoas gostavam de ficar perto de Jesus, meu irmão. Isto é muito importante, a doutrina da sinceridade, a doutrina da ordem, a doutrina da decência. Jesus diz que a palavra do crente ela deve ser sim, sim e não, não.
Crente precisa ter palavra. Crente precisa ter o hábito de, quando assumir um compromisso, cumprir com seus compromissos. Crente precisa aprender a honrar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, o escritor aos Hebreus, que nós devemos obedecer os nossos pastores, orar pelos nossos pastores. Se vocês não fizerem isso, isso não vos seria útil. Hoje nós vivemos um período muito difícil, onde as pessoas não querem obedecer a palavra de Deus, não querem se submeter a uma liderança. Chega alguém, você veio de onde? Não, eu vim de lugar nenhum e estou indo para lugar nenhum. Quem que é o seu pastor? Não, eu não tenho pastor. Às vezes chega algum pregador nos pedindo, eu gostaria de pregar ali na Catedral das Assembleias de Deus de Resende. Pastor, me dá uma oportunidade. Eu pergunto, qual que é a sua igreja? Não tem igreja. Quem que é o seu pastor? Não, eu não tenho pastor. Se você não tem pastor, se você não tem igreja, então você não pode ministrar a palavra de Deus. Jesus ministrava como quem tem autoridade. O camarada pode conhecer bem uma doutrina, pode falar bem uma doutrina, pode ensinar bem uma doutrina bíblica, mas ele precisa viver aquilo que ele prega. Jesus falava sobre santificação, mas Jesus vivia santidade. Jesus falava de oração, e quando a gente lê os evangelhos, a Bíblia diz que Jesus, ele, antes de ministrar, está lá, ele passou a noite com Deus, orando, 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 orando. Crente que ora é um crente que tem vitória. Obreiro que ora é um obreiro que você vê a unção na vida dele. Você vê a graça na vida dela, a irmã que ora, o irmão que ora, ele é diferenciado. Quando ele abre a sua boca destila palavras de vida, palavras de bênção. Eu estive com meu pai na casa do patriarca da igreja angolana, da Assembleia de Deus angolana. O pai Abraão, eles chamam ele de pai Abraão. O pastor Paulo viu o pai Abraão, mostrei para o pastor Paulo. Um senhor, meu pai disse, quando eu vim aqui há 14 anos atrás, o pai Abraão, ele era o pastor da igreja, hoje ele está jubilado, e o meu pai falou, hoje ele está com 90 anos de idade, 90 anos de idade, e meu pai teve no aniversário dele, quando ele estava fazendo aniversário, e quando o meu pai esteve lá, abençoou a igreja da Angola, o pai Abraão, num gesto de carinho, num gesto de amor, quando foi cortar o bolo para dar para o pai Abraão, ele chamou meu pai. Vem cá, pastor Paulo, nós vimos esse gesto lá naquele aniversário. E aí ele disse, meu pai, o primeiro bolo vai para o senhor, e nós vamos comer esse bolo junto. Cortou um bolo, botou num pedaço de uma colher, botou num pedaço de uma colher, na outra colher, cruzou o braço assim. Como é que foi que ele fez? Deixa eu lembrar. Faz assim. É mais ou menos assim. E eles comeram juntos. O pai Abraão e o pai Cabral. E ele deu o bolo para o pastor. Primeiro pedaço de bolo. Pastor, não entendi. É a pessoa que tem a graça de Deus na vida dela. É a pessoa que tem a alegria do Espírito Santo na vida dela. Tem a simpatia. Irmão, ser cheio de Deus não é somente conhecer todos os mandamentos, todas as doutrinas, não. É a gente ser cheio da graça e da alegria do Espírito Santo. Voltamos lá agora e perguntamos qual a idade do pai Abraão. Alguém disse, ele está com 90 anos de idade. Eu fui até a casa dele, eu confesso, irmãos, falei, vou chegar lá 90 anos, deve estar cansado, deve estar já
desanimado, vou encontrar uma pessoa muito cansada. E quando nós chegamos, ele ficou sabendo que o pastor Davi Cabral ia lá, que a gente ia lá. Ele estava na porta da casa dele. Pastor Davi, seja bem-vindo, que bom receber o senhor aqui. O pai Abraão, com 90 anos, nos abraçou, nos apertou, comemorou, vibrou, adorou, glorificou. Que bom, que bom. Meu irmão, me deu um abraço tão apertado que eu acho que eu quebrei uma costelinha aqui. A alegria do Senhor é a nossa força. Tem a alegria do Senhor na sua vida ainda? Uma simpatia. Meu pai disse: esse aqui é o meu filho. Ah, esse é o seu menino. Davi, eu te abençoei quando você veio aqui. Estendeu a mão sobre mim, pastor Paulo, colocou a mão na minha cabeça. Eu profetizo a bênção sobre a vida desse menino. Meu irmão, naquele momento eu disse: eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu quero, eu quero. Hoje em dia você profetiza, você fala, você diz o que a Bíblia diz. E tem pessoas que não pegam a bênção de Deus. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, que está sendo profetizado bênção sobre a sua casa, bênção sobre a sua família, bênção sobre a sua vida. E você está dizendo: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero a bênção sacerdotal. "90 anos de idade. Engraçado que a gente estava indo para o centro de Luanda. Aí ele ligou para o meu pai. Meu pai deu uma lembrancinha para ele. Ele mora numa casa muito humilde. E meu pai colocou um recurso. Porque, irmãos, veja bem, a mão que abençoa a gente, quando ela é estendida para abençoar a gente não pode morder. Diga para o seu irmão: não se morde a mão que te abençoa. Paulo diz aos Colossenses: sede agradecidos. E o pastor Davi colocou um recurso para o pai Abraão. Não falou nada, trouxe, botou numa bolsinha e fomos embora. No outro dia ele ligou: ô pastor Davi, muito obrigado. Agora que eu vi a benção aqui na bolsinha, Deus te abençoe, Deus te prospere, Deus te enriqueça. Meu irmão, a Bíblia diz que é melhor ter para dar do que receber. Se Deus está te dando condição de você dizimar, de você ofertar, faça isso com alegria. Paulo está falando no início dessa carta a Timóteo que nós vamos viver dias difíceis. Dias difíceis. Pessoas orgulhosas. Pessoas cheias de si. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Que Deus nos guarde. Que Deus te proteja da síndrome de Lúcifer. Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste ao soberbo. Algumas traduções dizem que Deus tem ojeriza a gente soberba. Deus vira o seu rosto para arrogância. Mas quando Ele pega um crente vazio de si, um crente que quando ele chega na casa de Deus, ele se humilha, ele ora, ele chora, ele diz: Senhor, eu sou pobre e necessitado. Senhor, Tu sabes como eu cheguei aqui nessa noite. Eu estou sentado aqui atrás, eu estou sentado aqui no meio, eu estou sentado aqui na frente, mas Tu sabes como é que está o meu coração. A Bíblia diz que o Senhor resiste ao soberbo,
mas os humildes Ele enche da sua graça, da sua graça, da sua graça, da sua graça, da sua graça. Quando a gente chega aqui vazio, o Espírito Santo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Ele vai glorificando, vai adorando, porque tudo para Ele é motivo para adorar, glorificar, exaltar. Ele diz obrigado, obrigado. Tem crente humilde aqui nessa noite, crente vazio de si. Aleluia. Daniel 4, 28, 31. Olha o que acontece com gente soberba, irmão. Me arruma o microfone aqui. Daniel 4, do 28 ao 31. Olha o que aconteceu com uma pessoa que disse: tudo que tem aqui fui eu. Tudo que eu consegui fui eu. Olha como é que Deus faz com essas pessoas. Daniel 4, do 28 ao 31. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, ou passou de ti o reino. Ele disse: a glória é minha, eu fiz, eu aconteci, eu sou grande, eu sou grande, eu sou grande. Deus tirou o reinado de Nabucodonosor. Quanta gente que começa bem, mas não termina bem. Deus começa a abençoar, Deus começa a prosperar, Deus começa a enriquecer, aí o orgulho entra. Eu tenho, porque eu sou bom, porque eu sou melhor. E lê para a gente, pastor Paulo, Isaías 14, do 13 ao 14. Isaías 14, 13 e 14. Fica tranquilo que eu vou terminar 9 horas. Livro do profeta Isaías, você também pode acompanhar. Irmãos, não estou escutando aquele barulhinho. A igreja precisa manejar a Bíblia. Cadê aquele barulhinho gostoso? Ou você não trouxe a sua Bíblia? Hã? Os crentes que trouxeram suas Bíblias, levante suas Bíblias, por favor. Então folheie a sua Bíblia, vamos ouvir o barulhinho. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Quem disse isso? Lúcifer. A pessoa, quando ela começa a dizer eu, a pessoa, quando ela quer ser mais do que os outros, melhor do que os outros, ela está com a síndrome de Lúcifer. Certa vez, uma parábola, um sapo chegou na beira de um brejo, encostou perto de um boi, olhou para o boi e disse: eu vou ser igual a você, eu vou ficar do seu tamanho. Tinha alguns bichos ali olhando aquela postura do sapo e disse: rapaz, não tem como você ser do tamanho do boi. Não, eu vou estufar e vou ficar do tamanho de um boi. A garça olhou para ele: rapaz, você vai estourar. Para com esse negócio de ficar inchando. Irmão, sabia que inchaço no corpo humano é sinal de doença? Rins inchado, doença. Coração inchado, doença.
Tem pessoas dentro da casa de Deus que estão doentes. Pensa que é grande demais. Faz estudo bíblico em rede social, paga impulsionador de YouTube para dizer para o povo: as minhas mensagens são mais vistas que a mensagem do pastor da igreja. Está inchado. Diga para o seu irmão: está inchado, está doente, está doente. Mas se entrou alguém aqui nesta casa doente, vai sair daqui curado, porque o remédio é a palavra de Deus. Homem de Deus, pregador da palavra de Deus, não fica olhando em rede social para ver se a sua mensagem deu muitas visualizações. Homem de Deus, ele quer pregar a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus. Ele quer vidas, aleluia, resgatadas do inferno. Ele quer ver famílias restauradas. Aleluia, se viram ou não viram, não é problema meu. O que importa é que o nome de Deus seja glorificado. E o camarada é tão maligno que ele vai escolhendo aqui as pessoas que a gente cola para poder pagar o impulsionador. Eu vim dessa escola, eu fui criado nesse negócio. Eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus. Quantos estão se alimentando da palavra de Deus? Rapaz, você vai estourar. Inchou tanto que explodiu. Pastor, tem embasamento bíblico? Tem. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Provérbios 16, 18. Lê aí, pastor Paulo. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. A soberba precede a ruína. Não vai longe. Isaías 42, versículo 8, eu termino por aqui. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Meu nome é Jeová e eu não divido a minha glória com ninguém. Aqui a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele. Quantos vieram glorificar o nome dele? Não tente roubar a glória que é de Deus, irmão. Hoje é culto de doutrina, é Santa Ceia. A pessoa vai pregar aqui, ou vai cantar aqui, ela não pode descer do púlpito, isso é escola de Madureira, sem pedir a permissão do pastor. Nas congregações a mesma coisa. Estou ensinando a igreja. Dá o microfone para o camarada, ele desce, roda a igreja e profetiza. O Marcos Feliciano, quando veio aqui, olhou para mim: pastor Davi Cabral, quantos se lembram disso? Eu posso descer? Eu disse: pode. Doutrina, doutrina. Quantos vão velar pela doutrina na casa de Deus e a ordem na casa de Deus? O pastor está corrigindo uma pessoa que está fazendo algo errado. O pastor corrigiu. Quem está abaixo pode tirar a palavra do pastor? Não, deixa o pastor corrigir. Fermer la bouche é uma frase em francês. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos transferir toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus
E aqueles que concordam com essa palavra, aqueles que conhecem a palavra de Deus e amam a disciplina e a doutrina. Aqui tem uma regra, irmão. Não é para fazer sessão de descarrego em congregação, não. Nós não é pai de santo, não. Nós somos filhos de santo. O santo Jeová. Aqui não tem corredor dos 318, não. Aqui é a Assembleia de Deus. A igreja que cresceu e nasceu debaixo do poder pentecostal, dizendo que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo e não precisa inventar mais nada. Aqueles que entenderam se coloquem de pé glorificando o nome de Jesus.